E essa é uma carta para o engenheiro do futuro. Ao engenheiro que estiver ouvindo esta mensagem no futuro, eu não sei em que ano você está. Não sei como é o mundo por aí. Não sei até onde chegou a inteligência artificial. Não sei como vocês produzem energia. Não sei quais tecnologias fazem parte da rotina de vocês. E talvez muitas das coisas que hoje parecem extraordinárias para nós sejam completamente normais para você. Mas eu sei exatamente de onde estou falando. Eu estou em 2026. Eu queria deixar registrado como era ser engenheiro por aqui. Porque talvez, no seu tempo, alguém conte que essa foi uma época de grandes avanços tecnológicos. E realmente foi. A inteligência artificial estava crescendo, a automação estava transformando empresas, a energia estava mudando, novos negócios estavam surgindo. Parecia que existia oportunidade por todos os lados, mas existe uma parte dessa história que talvez ninguém conte. Nós também estávamos perdidos. Muitos de nós passamos anos estudando cálculo, física, circuitos, máquinas, projetos, sistemas, noites sem dormir, provas, trabalhos, estágio, até que finalmente chegava o grande dia, o dia da formatura. Você recebia o diploma, olhava para frente e fazia uma pergunta muito simples. E agora? Porque durante muito tempo nos ensinaram um caminho. Estude, se forme, prepare um bom currículo, entre numa empresa grande, construa uma carreira. Só que quando chegamos aqui, percebemos que aquele caminho não comportava todo mundo. As melhores vagas eram extremamente disputadas. As grandes empresas selecionavam poucos. E existiam milhares de profissionais preparados tentando encontrar o seu espaço. Foi então que alguns começaram a perceber uma coisa. Talvez estivéssemos fazendo a pergunta errada. Em vez de perguntar onde existe uma vaga para mim, alguns começaram a perguntar onde existe um problema que eu possa resolver. Parece uma mudança pequena, mas talvez esta pergunta tenha mudado o futuro. Porque quando o engenheiro começa a enxergar problemas, ele começa a enxergar possibilidades. Um problema de energia pode virar uma empresa. Um problema dentro de uma indústria pode virar uma solução de automação. Uma dificuldade de milhares de pessoas pode virar um produto. Uma tarefa repetitiva pode virar um software. Uma necessidade que ninguém resolveu ainda pode se transformar em tecnologia. E foi aí que começamos a entender uma coisa muito importante. Empreender não era simplesmente abrir uma empresa. Empreender era assumir a responsabilidade de construir uma solução. E talvez você esteja pensando, mas eles sabiam o que estavam fazendo? Não, a gente não sabia. Na maioria das vezes, não. Nós também tínhamos medo, nós também errávamos, nós também começávamos sem dinheiro suficiente, sem experiência suficiente, sem conhecer as pessoas certas, sem saber se daria certo. Mas existe algo começando a mudar na nossa geração. Nós estávamos entendendo que não precisávamos esperar alguém nos entregar todas as oportunidades. Nós podíamos criá-las. E havia um motivo ainda maior para isso: o Brasil. O nosso país ainda tinha e provavelmente ainda tem muitos problemas para resolver: energia, infraestrutura, indústria, automação, mobilidade, tecnologia, educação, produtividade. E nós começávamos a perceber que talvez esses problemas não fossem apenas obstáculos. Eles também eram um chamado, porque alguém precisaria resolvê-los. Alguém precisaria construir as empresas.
Alguém precisaria desenvolver as tecnologias, alguém precisaria assumir os riscos, alguém precisaria começar. E talvez esse alguém fosse simplesmente um engenheiro recém-formado, sentado no quarto, olhando para o próprio diploma, sem saber o que fazer depois. Talvez aquele momento de incerteza não fosse o fim do caminho, talvez fosse justamente o começo. Agora eu volto para você, o engenheiro que está ouvindo essa mensagem no futuro. Eu queria muito saber como as coisas ficaram por aí. Queria saber até onde vocês levaram a inteligência artificial. Queria saber como ficou a engenharia elétrica. Queria saber quais empresas nasceram, quais tecnologias nós conseguimos criar. E principalmente, eu queria saber que Brasil nós conseguimos deixar para vocês. Mas existe uma coisa que eu não quero perguntar. Eu quero deixar para você responder. O que você vai construir? Porque eu tenho certeza que você recebeu ferramentas muito melhores do que a nossa. Mais tecnologia, mais conhecimento, mais inteligência artificial, mais capacidade para criar. Mas nenhuma tecnologia consegue tomar uma decisão por você. A decisão de começar. Nós somos os engenheiros de 2026. Talvez ninguém se lembre dos nossos nomes. Talvez ninguém saiba das noites que passamos estudando, dos projetos que deram errado, das empresas que tentamos construir, dos riscos que decidimos correr. E tudo bem. Porque talvez o nosso trabalho nunca tenha sido sermos lembrados. Talvez o nosso trabalho fosse simplesmente começar a construir, para que depois alguém pudesse continuar. E se essa mensagem chegou realmente até você, então o futuro chegou. Nós tivemos a nossa vez. Agora é a sua vez. Essa é a carta de um engenheiro eletricista de 2026 para o engenheiro do futuro.